Olá! Então, o que é branding? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho neste conceito. Aqui tem um PDF também que a gente vai estudar ele. Então, o que é branding? Como é que a gente começa a trabalhar isso? Eu que estou querendo começar um projeto ambiental, como é que a gente começa a trabalhar com esse conceito? Então, branding, ele é o que as pessoas falam sobre a gente quando a gente sai pela porta. Essa frase, ela já vem do Jeff Bezos, né, que é o CEO da Amazon. Então, assim, uma grande marca falando o que o que é que a gente poderia deixar como uma lembrança, né, quando a gente sai de algum lugar. Então, é muito importante a gente pensar. Quando a gente frequenta algum lugar, quando a gente faz algum tipo de é, visita, quando a gente faz alguma reunião, quando a gente faz uma palestra, que impressão será que a gente deixa? E que impressão será que as pessoas veem quando elas veem, por exemplo, algum produto que a gente cria, né? Que impressão será que a gente cria nas pessoas, né? Tanto nos consumidores quanto naquela rede de parceiros que a gente tem, que a gente chama também de stakeholders. Que impressão será que a gente cria nessas pessoas quando a gente começa a apresentar o nosso trabalho? É muito importante que você tenha uma impressão que esteja alinhada, né? Que você emita sinais que estejam alinhados com o que as pessoas vão identificar e interpretar de você. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, eu sempre falo muito essa frase de da gente, né, ter sempre essa mentalidade de good things of bad business. O que que isso significa? A gente sempre tem que olhar para os negócios, porque a gente tem muitos negócios ao redor do mundo que não são sustentáveis de forma alguma, e eu sei disso, né? O Ocean Immersion trabalha muito nessa linha também, para a gente deixar a indústria um pouco mais informada também. Mas a gente tem que prestar bastante atenção que tem muita coisa boa que já foi feita, que pode ser incluída nos projetos ambientais também. Então é essa mentalidade que eu sempre gosto de manter quando eu converso sobre Ocean Immersion, quando eu dou um workshop. E essa mentalidade que eu queria que você aí do outro lado também começasse a ter. E aí, então, agora a gente vai discutir um pouco sobre o conceito de branding. Branding, então, é um conjunto de ações que está totalmente ligado a uma marca. Então, quando a gente fala de uma marca, a gente não está falando de um logo, a gente não está falando da comunicação que ela faz, a gente não está falando do conceito que ela tem, a gente está falando de todo um conjunto de valores e de ações que são interpretados pelas pessoas. Isso é o branding. Então, o branding, né, tem esse esquema aqui do Efeito Warner que eu acho ótimo. Por sinal, Efeito Warner sigam porque é uma comunidade muito boa sobre branding, tem materiais ótimos. Então, o que é o branding, né? Na visão do Efeito Warner, na visão de muita gente que trabalha e estuda esse assunto também. É um conjunto de valores, né? Então, valores que um conjunto de valores e de ações que estão ligadas com o gerenciamento de uma marca. Porque ter uma marca não é só você ter um símbolo. Ter uma marca é um comportamento que você tem que ter todos os dias para que esse símbolo também fique gravado na cabeça das pessoas e para que esse símbolo traga uma mensagem alinhada a uma série de valores, a uma série de ações que você vai querer criar dentro desse conjunto, né, que é a sua marca. Então, a gente, para criar um projeto que tem identidade, um projeto que tem consistência, que tem identidade, a gente tem que trabalhar tudo isso, ou seja, o conceito, inovação, design, o design é importantíssimo, ele fala muito sobre o branding de uma marca, de algum projeto também. Então, por exemplo, eu vejo muito projeto ambiental que quer trazer alguma coisa, mas não pensa no design daquele produto. E aí depois fica, mas eu não entendo por que as pessoas não compram, se é um produto tão bom, tão sustentável. Muitas vezes elas não vão comprar porque como é que você seduziu as pessoas com um design bom, né, ao longo do tempo, tão sedutor, tão bom, e depois você quer apresentar uma coisa que é às vezes até melhor em termos sustentáveis, mas que não tem um design legal. Não vai agradar ninguém. Então, o design ele tem um papel muito especial dentro da criação dos projetos também, e ele pode realmente seduzir as pessoas, ele também torna a vida das pessoas mais fácil, né, gente? Então, o design ele é muito importante. Não apenas para que as pessoas gostem, né, no valor estético, quanto também no valor utilidade, né? Então, o branding, o design é muito importante. Depois a gente tem tudo o que é conjunto de marca, ou seja, se hoje eu tenho um projeto online, mas eu quero criar um projeto físico.
como é que eu vou trazer os mesmos valores que eu tenho no meu projeto online para o meu projeto físico? Será que eu estou trazendo algum valor com o meu projeto online? Será que ele já tem alguma identidade também só no online? E aí, só online, a gente tem que pensar bastante sobre isso, porque o online hoje é basicamente tudo, né? A gente está vivendo em 2020. Então, assim, o online ele tem um grandíssimo papel também na comunicação de uma marca, mas não é só online, viu? Tudo que a gente fala online, a gente também tem que aplicar no mundo de fora, né? Que é o mundo offline. E aí, essas ações, elas têm que estar alinhadas com a sua decoração de interiores, com o que você vai fazer, talvez uma vitrine, com a sinalização que você tem. Então, assim, a sinalização, ela tem que ter uma conversa, por exemplo, com a conversa do seu logo, né? Com aquele design do seu logo, com aquela estrutura visual. As fontes também é bom que elas sejam sempre as mesmas, que você não fique mudando cada lugar, você coloca uma fonte diferente. Isso forma uma identidade de uma loja, né? Por exemplo, quando você entra numa Apple Store, que é a loja que vende o Apple, é quase como se você entrasse numa galeria de arte. Você não entra simplesmente em uma loja para comprar um telefone. Você entra em uma experiência, né? É tudo muito minimalista, muito branco, um pé direito alto. Então parece que você está entrando num panteão. E é justamente essa mensagem que você sai de lá impactado, né? Toda vez que a gente entra em uma loja da Apple, a gente sai impactado. Então, pensem como é que a gente pode trazer esse tipo de sensações para um projeto ambiental também. E aí, é claro, né? O design a gente se reparte ele ali em duas partes. Tem design gráfico, tem design de produto, que também é super importante. Criação de conteúdo, porque a gente não pode mais falar de hoje, em 2020, de criar uma marca sem que ela esteja presente online, né? Quem não vier para o online vai acabar perdendo muito espaço e vai ficar muito difícil para essas pessoas conseguirem trabalho daqui para frente, porque cada vez mais as coisas estão acelerando para o online. Elas já são online há muito tempo, mas cada vez mais elas estão o mundo está se digitalizando. Então, o seu projeto ambiental também tem que estar na esfera online. De alguma forma, se ele for um projeto totalmente físico, tudo bem, mas você tem que ter a comunicação do que você faz online, você tem que ter, claro, quem é que visita os seus portais online, e você tem que trazer alguma coisa ali para que, quando as pessoas procurarem o seu nome no Google, elas vão entender que você trabalha para a empresa tal, que você faz tal trabalho, que você é o CEO, que você é o gestor de comunicação. Elas têm que entender o que é que você faz. O LinkedIn é muito bom nisso, mas ele não cumpre todo o seu papel. Especialmente quando a gente fala de entender realmente o que é que as pessoas fazem, né? Então, o LinkedIn, ele é uma espécie de um currículo, né, para uma rede social de profissional, que é o LinkedIn. Então, a gente pode usar ele para trabalhar o nosso branding pessoal, mas a gente não precisa se limitar ao que está lá. Então, é legal você ter um site pessoal também, você ter o site da sua empresa explicando quem você é, o que é que você faz, qual foi a sua história. Tudo isso é muito importante. E aí, é claro, né, a gente tem a parte da comunicação, que não é apenas aquilo que a gente vai colocar no Instagram. A comunicação é um universo dentro do nosso projeto. Então, tem a comunicação não verbal, que, por exemplo, pode se transmitir por meio do design. Tem a comunicação verbal, que vai ser de que forma que você vai falar, qual tom de voz que a sua marca vai ter, como é que você pode conversar da melhor forma possível com o seu cliente, que tom de voz que vai estar alinhado para ele também, qual que vai ser o tom de voz que você vai usar para conversar com um stakeholder, né, com um parceiro de projeto, vai ser igual? E o posicionamento que você vai ter também, né? O que é que realmente você faz, quais são as bandeiras que você levanta também, que isso é muito importante a gente trazer. Porque uma marca hoje, né, ela tem que ter um impacto social, ela tem que ter um impacto ambiental positivo. Senão, de verdade, a gente não precisa de mais marcas no mundo. Então, é muito legal a gente refletir sobre isso e trazer esse posicionamento bem claro. Eu faço isso, 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 tenho este impacto positivo no mundo e etc. Então, basicamente, vocês estão vendo que branding não é uma coisa básica, né? É uma coisa realmente, é um conjunto de ações. Então, não adianta a gente fazer o logo e pensar, ok, meu branding está feito. Ah, eu vou fazer a identidade visual, meu branding está feito. Porque tem muita gente hoje na internet que vende identidade visual como se fosse branding. E, na verdade, não é isso, né? O branding é tudo isso, é tom de voz, é posicionamento, é a presença digital, e é um exercício, porque não adianta a gente, por isso que é em ING, né? Porque o branding, ele é um verbo, então é diferente do brand, né? Brand é marca, então não adianta você querer
pular alguns passos. É sobre consistência, né? Todos os dias ter alguma ação para que ela te leve para algum lado, para que você comece a criar essa identidade. Pode ser muito cansativo para quem está fazendo, confesso. Você usar sempre as mesmas cores, você usar sempre as mesmas letras, você usar sempre o mesmo tom de voz, o mesmo posicionamento, as mesmas causas, o mesmo design, mas isso traz um alinhamento muito forte com a sua audiência e traz um sentido de reconhecimento muito forte para você. Então, por exemplo, tem marcas, cara, que elas são reconhecidas somente pelo design, né? Então, como é que você muda isso de um dia para o outro? Se você mudar de um dia para o outro, vai ser muito difícil para o público ter essa percepção de você. E eu vou dar um exemplo, gente. Uma vez eu dei uma consultoria para uma empresa que mudava a identidade visual dela quase toda semana. Isso foi muito no comecinho das minhas consultorias, eu era bem inexperiente, eu não conseguia realmente falar para eles que, gente, isso está errado, vocês não vão conseguir trazer uma imagem consolidada. O que aconteceu? Essa empresa faliu, ela não conseguiu clientes, porque os clientes eles estavam confusos, os clientes eles não sabiam o que ela vendia, eles não sabiam qual era o posicionamento dessa marca. Cada semana ela tinha uma cara diferente, cada semana ela tentava atingir um público diferente, ela queria agradar todo mundo. Então, assim, é muito importante você agradar a sua base de clientes, mas não tente fazer tudo para todo mundo. É por isso que uma marca com identidade é super importante. E aí, quando a gente fala de marca ou de projeto ambiental, e aqui vocês vão ver que eu vou usar muito a palavra marca, porque todo projeto ambiental tem potencial para ser uma marca também, tem potencial para vender alguma coisa, seja um serviço, seja um produto. E aí a gente também vai quebrar um pouco dessa visão que projetos ambientais têm que ser somente coisas voluntárias, porque não é bem assim. A gente pode ter serviços, a gente pode ter produtos que têm um impacto positivo no ambiente, né, e na vida das pessoas também, e que tenham e que se encaixem também dentro de um sistema que seja lucrativo. Não tem nada de errado nisso. Então, quando a gente fala sobre marca, a gente está falando sobre uma transição do mercado também, porque não adianta a gente querer que o mundo seja diferente e pronto, né? Gente, é um processo para que isso aconteça. As marcas elas precisam começar a transitar de um mercado poluente, extrativista, para um mercado regenerativo, para um mercado sustentável, para um mercado que traz coisas com um real propósito, com um real impacto na vida das pessoas. E na vida do planeta também, né? E do oceano. Então, assim, a marca aqui, ela não é somente aquilo que você pensa, ela é o que você pensa com a mistura da percepção do seu público e eu diria que até a mistura do seu público pagante. Então, essa mistura, ela é o que forma a identidade da sua marca. Então, as marcas que permanecem no tempo podem escrever, podem pesquisar, vocês vão ver que elas trabalham sempre os 5 sentidos. Trabalham com visão, ou seja, elas têm um bom design, elas têm uma boa paleta de cores, elas têm. E aí não tem cor bonita, cor certa, cor errada, é a cor do seu projeto. É claro que tem algumas cores que elas não chamam muito a atenção dos nossos olhos, exemplo, cor lilás, não chamam muito a atenção dos nossos olhos. Então, se você quer um projeto que chame muita atenção, talvez seja melhor você procurar uma cor mais ativa. Mas, né, de qualquer forma, as cores elas também trazem vários significados. Então, por exemplo, uma cor preta pode trazer um sinal de elegância, de seriedade, tudo isso. Uma cor laranja pode trazer mais essa coisa do ativo, de vamos para frente, vamos fazer. Então, assim, se você for, por exemplo, criar uma publicação sobre as vendas que você vai fazer, talvez seja interessante você escolher ali na sua paleta de cores o que cabe na cor laranja. O verde, né, gente? Projeto ambiental, 2 cores que sempre aparecem em todos os projetos, verde e azul. Quase todos os projetos ambientais estão nessas cores. E aí, quando você vai falar, vou criar um projeto sobre o oceano, ele vai ser azul. Tudo bem, a gente entende, né? Oceano, azul, mas é muito óbvio. Então, assim, que outras cores a gente pode ter no oceano? Recentemente, a Pantone, que é aquela marca, né? Aquela estratégia toda, né? Para criar as tendências, as próximas tendências de mercado, ela trouxe um projeto super legal que é o Living Coral, que é o Glowing Coral.
E esse projeto, ele trouxe 3 cores neon, porque quando os recifes de corais, eles começam a morrer, eles começam a brilhar, né, em cores neon, como se fossem mesmo, brilhassem no escuro. E aí, apesar de ser muito bonito aquilo, bonito as cores, né, eu digo, é um perigo muito grande. Por quê? Porque é o último sinal de vida que um coral emite, né? Então, quando ele está ali mesmo dando suspiros finais, ele traz essa cor de neon. E aí, a Pantone fez uma paleta de cores sobre isso, se juntou à Adobe e elas fizeram, junto com uma outra agência que trabalha com o meio ambiente, uma campanha sobre oceano. E aí você começa a perceber, cara, olha só, não preciso falar de oceano falando só de azul. Eu não preciso usar só essa cor. Eu posso usar outras cores, eu posso atrelar isso até a outras causas. Imagina se a Pantone, por exemplo, tivesse feito uma campanha azul, possivelmente ela não teria atraído a mesma atenção que ela atraiu com o roxo, com o amarelo, que foram cores muito fortes que ela usou nessa campanha. Depois vocês podem procurar aí. É Glowing, Glowing, Gone, o nome da campanha. Então, assim, tudo isso faz muito parte de uma identidade de marca, de uma estratégia, de uma campanha também. E aí a gente tem audição. Quando a gente fala de uma marca, a gente tem sempre marcas que vão ter essa identidade auditiva. Então, por exemplo, se um dia você criar um podcast, você pode criar uma vinheta para esse podcast. Essa vinheta pode mesmo se fixar na cabeça das pessoas, porque elas vão escutar aquilo, elas vão lembrar, cara, o podcast está começando agora. Você pode ter um certo som no seu logo. Então, assim, o logo do Ocean Immersion tem uma baleia cantando por trás, porque eu queria trazer essa memória da baleia para dentro do projeto. E você pode inventar aí realmente o que você quiser. Pode ser o barulho de uma gota d'água, pode ser o barulho de um passarinho cantando. Basta criatividade. Então, assim, mas traga esse sentido auditivo, né? Essa memória auditiva também para dentro do seu projeto. E aí a audição, ela não se restringe a isso também, porque a gente tem a memória auditiva das marcas que também se consolida em uma playlist, por exemplo. Então, cara, eu quero que toda vez que as pessoas visitem o meu negócio, elas escutem tal tipo de música para levar elas para esse tipo de universo. Então, você vai fazer uma seleção de música, você vai ter que ter músicas que contam a história da sua marca. O tato, né? Tudo aquilo que a gente toca tem uma influência muito grande nas nossas percepções. Então, por exemplo, se você vende um produto, sei lá, sustentável de madeira, qual que é o tato que você vai ter quando você encostar naquilo? Eu vejo muito produto de upcycling de plástico que tem um toque horrível. E aí as pessoas acabam não comprando porque elas não gostam daquela textura, porque ela parece não é boa, né, para o usuário. Então, assim, pensem muito bem no tato que vai estar atrelado ao projeto de vocês também. E aí o tato, ele não fica preso apenas nas experiências físicas, né? Como é que eu posso trazer a experiência do tato para um vídeo promocional da minha marca? Como é que eu posso trazer a experiência do tato para um post do Instagram? Tudo isso é possível. Olfato, né? O cheiro, qual que é a memória, né, olfativa da sua marca? Eu tenho uma live lá no canal do Ocean Immersion falando sobre memórias olfativas, falando sobre marketing olfativo. Super importante esse tema, foi com a Fina Flor Fragrâncias e a gente falou exatamente sobre isso, né? Como é que a gente traz um cheiro associado a uma marca? Porque ele pode estar tanto o cheiro de um produto, quanto o cheiro de um lugar, quanto cheiros que contam histórias. Então, assim, dependendo de alguma situação, como é que eu trago, às vezes, até um cheiro, um sabor para uma campanha em vídeo que eu vou fazer? Né? Tem como a gente despertar essas sensações nas pessoas, mesmo que por um vídeo. E é legal que a gente tenha isso catalogado, para que, hoje eu vou fazer uma ação tal. O cheiro tal tem que estar presente. Hoje eu vou criar uma loja física. Este cheiro também tem que estar presente. Então, mesmo se você está começando um projeto online agora, isso tudo já é bom estar catalogado, porque na hora que o seu projeto crescer, você já vai saber para onde ir. Você não vai ter que pensar, cara, nossa, agora eu cresci, vou ter uma loja física. O que será que eu vou trazer para aqui? Se você tem uma identidade já bem consolidada, desde a época que você começa online, você não vai precisar de pensar nisso no futuro. Então, claro, né, gente? Sempre precisa de pensar, repensar como é que é, mas a identidade ela vai estar ali. Você não vai precisar de inventar a roda de novo.
E paladar, é claro, né? A gente vê muitas lojas fazendo, por exemplo, às vezes um lançamento de um produto, aí ela pega e faz uma sessão ali com os clientes e traz um produto para degustação. E não são apenas lojas de marcas de comida que precisam se atrelar ao paladar. Quando a gente pensa, por exemplo, em projeto ambiental, a gente pode pensar, cara, quantas comidas que são nativas daquele local, que trazem da cultura de um povo, que não estão sendo experimentadas e que a gente poderia atrelar ao nosso projeto. Por exemplo, quando eu fizer um jantar para os melhores clientes, como é que que prato que eu vou servir, que identidade que eu vou trazer, essa identidade vai estar alinhada com a minha marca? Exemplo, eu tenho uma marca portuguesíssima, que trabalha com a identidade portuguesa, e um dia eu vou fazer um jantar de lançamento de um produto. E aí a comida vai ser mexicana. Faz sentido? Não faz, porque se a marca é totalmente portuguesa, o jantar tem que servir comida portuguesa também. Então, eu tô falando aqui agora no termo de cultura para vocês entenderem. Mas é pra gente perceber, por exemplo, uma marca muito talvez calma, possivelmente ela não vai associar um sabor de pimenta ao produto dela, ou a alguma ação que essa marca chegue a fazer. Então, tudo isso tem que estar muito bem pensado para que depois as pessoas não tenham uma impressão errada do que é que você vai trazer. E aí, como eu já disse lá no começo, o digital também pode explorar esses sentidos, né? A gente também pode trazer tudo isso para o digital, por meio de vídeo e por meio de barulhos e sensações que a gente pode despertar nas pessoas. E aí, um livro que me ajudou muito a entender realmente como é que isso pode ser feito foi esse livro do Martin Lindstrom. E inclusive, o prefácio desse livro foi feito por um dos grandíssimos pais, né, do marketing, que é o Philip Kotler. Então, esse Brand Sense, né, que é o livro do Martin, ele conta muito sobre como é que as marcas, historicamente, usaram os 5 sentidos para atingir o seu público-alvo. E aqui a gente não está falando somente de marcas, não. Ele vai muito além, ele vai pesquisar de onde é que isso realmente vem. De onde que veio, né, essa tradição, né, de associar os 5 sentidos às ações. Então, ele analisa muito bem a cultura oriental, que já tem isso historicamente. Ele fala sobre os reinos que, por exemplo, já existiram aqui na Europa, que usavam também dos 5 sentidos para conversar com as pessoas. Inclusive, as religiões já fazem uso disso há muito tempo. Então, se você olhar qualquer religião, né, ao redor do globo, essa religião vai ter os 5 sentidos de alguma forma sendo explorados. E é muito interessante a gente ver como é que a gente pode trazer isso para as marcas também. Não é à toa que essas religiões, elas têm fãs de legiões de pessoas que acreditam no que elas falam, né? Porque elas trabalham isso muito bem. E aí, quando a gente fala em marca, a gente não fala sobre um aspecto só, que é o logo, que é a identidade visual. Não, a gente fala de muita coisa. A gente fala de tom de voz, posicionamento, qual o tom de voz que eu falo, de que forma que eu falo, que palavras que eu posso falar que vão estar alinhadas com a ação da minha marca. Arquétipos, ou seja, arquétipos, a gente tem 12 arquétipos. Esses arquétipos, eles são basicamente estruturas que existem na sociedade, né, nas pessoas em geral, que a gente pode dividir em 12. E são mais ou menos espécies de personalidades ali que as pessoas têm. Eles foram muito estudados pelo Carl Jung, que era um psicanalista, né? O Jung. Então, Jung, né? Que a gente escreve, e muita gente fala errado no Brasil, mas o Jung, na verdade, ele trabalhou muito com essa teoria dos arquétipos, né? Então ele trouxe mesmo isso para pesquisas, e toda depois a vida dele foi baseada nisso, né? O trabalho dele foi muito baseado nisso. Então, os arquétipos, por exemplo, você tem 12, né? Eu não lembro de cabeça todos, mas depois a gente pode falar sobre isso. Então, um deles que eu defini para o Ocean Immersion é o arquétipo do criativo, que em alguns lugares a gente chama de criador também. Mas é o criativo. Por quê? Porque eu quero que o Ocean Immersion tenha uma cara de criativo por trás, tenha essa linha para seguir. Então, por exemplo, se eu estou seguindo a linha do criativo, eu não vou em algum momento pular a linha e falar agora que eu sou do arquétipo do vencedor, porque não vai fazer sentido, vai estar desalinhado
com a estratégia de marca. Então, os arquétipos são muito importantes para você sempre manter essa linha tênue aí da tua direção, né? Persona. A persona a gente pode dividir aqui em duas. A gente tem tanto a buyer persona, que é a pessoa que vai comprar alguma coisa que você vai trazer, ou alguma, né? A gente pode falar até uma persona aí de audiência de alguma campanha que você for fazer relacionada ao ambiente. E você tem a persona da sua marca, que é algo que é como se a gente enxergasse uma marca como uma pessoa. Porque não adianta a gente falar, a marca é assim, 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 assada, ela mantém essas estratégias, só que fica muito intangível, né? Se a gente não pensa realmente em trazer essas ações para uma forma de pessoa e realmente construir ali uma espécie de um robozinho com foto, com cara, com um jeito de ser, a gente não consegue trazer essa marca para ser entendida realmente pela cultura das pessoas que vão trabalhar nela e que vão trabalhar no desenvolvimento dessa marca. Então a gente tem que catalogar essa persona que a gente imaginou para ser a personalidade da marca, a gente tem que catalogar isso e criar o que a gente chama de brand book. Isso tem que estar lá. E aí a gente tem as cores, gente. A gente tem cores associadas a uma marca. Todas as cores elas têm significados muito fortes. Isso já está muito, muito tempo no nosso cérebro. Tem um livro que se chama Psicologia das Cores, também recomendo vocês a lerem, que fala muito sobre isso. Então, por exemplo, basta a gente olhar para o planeta, né, gente? A relação que a gente tem com o planeta, ela já vem de muitos anos. Então, antes da gente começar a criar a paleta de cores por aí, a gente já sentia relações pelas cores. Então, por exemplo, vermelho é muito fácil a gente associar a alimentos, azul é muito fácil a gente sinalizar a tranquilidade. Por quê? Porque pela história da humanidade basta a gente olhar. A nossa vida sempre se passou. O que acontecia antigamente quando você não tinha nada? Você só tinha um céu azul, possivelmente ia ser um dia tranquilo. Se você tinha um céu mais cinza, possivelmente ia ter um dia de chuva, então você já sabia que alguma coisa ia acontecer. E por aí vai, né, gente? Esperança está muito ligada a verde. Por quê? Porque é a primeira cor da germinação de alguma comida, né? Então está muito ligado a isso. E aí a gente não precisa, muitas vezes, trabalhar o significado do nosso projeto, porque se eu sou um projeto sustentável, mas eu quero falar sobre ação. Eu vou trabalhar com verde, muitas vezes não vai estar ligado, né? Muitas vezes a ação ela vai estar ligada ali àquela cor mais vermelha, um tom alaranjado. Você não vai precisar de trabalhar com uma cor que te relembre esperança ou alguma coisa assim. Azul, por exemplo, é uma cor que está muito usada por marcas mais corporativas, marcas que têm mais essa pegada de ciência. E aí você vai associar a sua marca a esse tipo de estratégia também. Então a gente tem que estudar muito isso para criar uma cor que faz sentido. E aí também às vezes pode ser uma cor que tem muito significado para você, por exemplo. O Ocean Immersion tem a cor turquesa como base, porque é uma cor que tem muito significado dentro da minha história e dentro da história do Ocean Immersion também. Tem a ver com uma viagem que eu fiz para a Turquia. Nessa viagem eu fiquei apaixonada pelas pedras turquesas que eles têm lá, pela Turquia e pela Grécia. Então, assim, quando você tem uma história por trás, a cor também se justifica. Mas tenha esse storytelling para as ações que vocês fizeram, tanto para o logo quanto para as cores. E aí, valores, né, gente? Não dá mais pra gente criar uma marca sem valores, não dá pra gente criar um projeto qualquer. A gente precisa de ter valores associados ao que a gente faz. Propósito. Mesma coisa, né? Tudo tem que nascer de algum lugar. Tudo tem que ter um porquê maior. Não dá pra gente criar a marca não sei o quê só porque sim, só porque eu quero ganhar dinheiro. Isso já não é o propósito inicial. Né? Não pode ser o propósito inicial. Porque dinheiro não vai te movimentar nos dias mais difíceis. Então, propósito é muito importante. E aí, esse propósito tem que trazer também um benefício bom para o planeta, porque não adianta a gente querer fazer coisas que já não cabem na estrutura que a gente tem de planeta hoje, né? Sementes centrais. A gente precisa de marcas que tenham uma certa identidade. Então, assim, a gente pode conversar de algumas marcas que têm sementes centrais bem simples. Você basicamente definir a sua marca em 3 pontos mais importantes. O que é que ela vai falar realmente? 5 sentidos, né? Como a gente já falou.
vai ser tudo isso bem integrado aqui dentro do tom de voz, o arquétipo, o persona, tudo vai estar integrado com os 5 sentidos. E aí a gente tem o tom de voz. Então é legal vocês fazerem esse exercício aqui para entender como posicionar a minha marca de uma forma melhor. Como é que essa marca se comunica? Ela é bem-humorada? Ela é contente? Ela é positiva? É ácida? É irônica? Então, é realmente fazer esse exercício, né? Eu gostaria que minha marca se comunicasse de forma X, trazendo a seguinte vibe tal, para conquistar pessoas que sejam assim. Exemplo, eu gostaria que minha marca se comunicasse de forma inspiracional, trazendo a seguinte vibe da felicidade e positividade para conquistar pessoas que sejam inspiradoras, pessoas que queiram mudar o mundo. E aí você vai já definir aqui um pouco do seu público. Mas é muito importante você ter isso, porque, por exemplo, se você se posiciona como uma marca muito mal-humorada, que fala sobre o meio ambiente, mas de uma forma revoltada, possivelmente você vai atrair o mesmo tipo de público. E aí isso tem a ver com você? Você está confortável com essa posição? Muita gente está, mas outras pessoas não estão. Então elas estão só seguindo porque alguém escreveu assim. Pensem bem, né? No que é que vocês vão trazer de diferente para esse discurso, que é a sustentabilidade. E aí, atenção, né? Porque nem sempre o tom de marca ele é percebido pelo nosso público. Muitas vezes você vai falar alguma coisa, é por isso que a gente tem que ter teste, experimentação. Será que isso dá certo? Será que isso não dá? Hoje eu vou tentar assim, vamos ver o que aconteceu. A gente tem que fazer esses testes para entender, tem que criar planilha também. Por isso que criação de conteúdo é tão importante, porque você vai entendendo o teu público a partir do que você vai criando. E aí nem sempre o tom de voz de marca é percebido pelo público, porque muitas vezes você pode falar uma coisa que na tua cabeça tá perfeitamente entendível, mas a imagem que você vai passar vai ser outra. Então é teste e tentativas para você descobrir o seu lugar, a forma como você fala também. E aí é muito interessante a gente começar a criar uma marca já pensando nesse conceito de comunidade. Exemplo de uma marca que está super famosa agora no Brasil, que é o Nubank, que é um banco que trabalha com essa ideia de comunidade. Não é só um banco que você vai, coloca seu dinheiro, pega, faz um saque e vai embora. É um banco para fãs daquele banco. Então você pensa como é que isso pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio. Desde banco até projeto ambiental, tudo. Então, assim, como é que eu vou criar um grupo de pessoas interessadas no que é que eu vou fazer? Como é que eu vou reunir essas pessoas com interesses em comuns e com valores parecidos para que a gente possa trazer alguma diferença no mundo? Então, assim, esse conceito de comunidade é muito importante. Muito importante que você tenha, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um canal sobre lixo zero agora. E aí você tá, meu Deus, o que é que eu vou tô lá criando conteúdo e tal. Mas por que você então não cria, por exemplo, um grupo no Telegram, onde você compartilha informação com essas pessoas? Muitas vezes a gente for depender dos algoritmos do Instagram, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas cliquem nos links que a gente tem. Então, se você tem um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, ou um grupo no Facebook também, você já começa a cultivar essa amizade das pessoas lá dentro, elas começam a se interagir. E aí, isso já se transforma em uma comunidade, porque ali dentro as pessoas vai ser possível delas trocarem informações, elas vão poder aprender com elas mesmas, elas vão poder se conectar. Muitas vezes, olha, eu já consegui unir palestrantes por um grupo do Ocean Immersion, né, que é o Ocean Lab Academy, que é a nossa comunidade. Então, você tem que ter um lugar para que as pessoas que gostam do seu projeto também possam participar. E não bem tipo, hoje eu vou criar uma comunidade e acabou. Você tem que ter já um interesse do seu público para criar essa comunidade. Mas antes dela existir, alimente essas pessoas com conteúdo, com informação, com aquilo que você sabe. E aí você vai pensar, mas nossa, se eu vou colocar tudo em conteúdo, o que é que eu vou vender? Muitas vezes as pessoas elas estão precisando de atenção, elas estão precisando de uma ajuda, elas estão precisando de uma mentoria, e é isso que muitas vezes você vai acabar vendendo. Você, claro, que vai ter as suas pautas que você vai deixar para falar no online, mas muitas vezes, por causa do seu conteúdo online, que as pessoas vão te contratar. Então é muito importante você ter isso. E porque elas vão querer ter o seu tempo também, vão querer estar perto de você, vão querer trocar com você. E é por isso que elas vão pagar pelo seu serviço. E aí você também tem que se posicionar aí como um especialista. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Agora é mesmo o conceito de comunidade aqui. Você tem que alimentar essa comunidade com conteúdo de valor, conteúdo de qualidade, com coisa que as pessoas vão
usar para melhorar a vida delas de alguma forma. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo sobre zero lixo, né? Uma página sobre zero lixo no Instagram. No lugar de ficar lá postando foto de tartaruga morrendo, que eu sei que é um problema, a gente pode de vez em quando falar sobre isso sim, mas não precisa ser todo dia. A gente vai colocar isso, mas a gente também vai trazer soluções para a nossa comunidade. Aí a gente compartilha lá no grupo do Telegram. Gente, olha aqui esse tipo de bucha para tomar banho que não é de plástico. Gente, olha só o que é que estão fazendo, né? Nesse país, conseguiram banir os canudos. Será que a gente também não consegue fazer? E se organizem, sabe? Em um grupo é muito mais fácil você fazer isso do que em uma plataforma descentralizada como o Instagram muitas vezes. E aí, dentro disso, a gente também tem as marcas nativas digitais. O que é isso? São as marcas que nascem a partir da internet. Então, elas têm o propósito de reunir uma comunidade, de novo, em torno de alguma filosofia. O que vai acontecer? Quando você vai começar a criar conteúdo online, você vai ter que fazer isso com o seu projeto, você vai começar a ver que vão ter pessoas interessadas nisso. E elas vão falar, caramba, eu tô adorando isso que você está trazendo, traz mais, né? O que mais você tem para explorar sobre isso? E elas vão começar a gostar do que você traz. E aí, então, o produto que você vai criar, ele não vai ser o fim, não vai ser o porquê dessa marca existir, né? Você não vai criar uma marca para vender, sei lá, copo lixo zero. Você vai criar uma marca para criar comunidade, para criar informação, para trazer informação para as pessoas, e aí teu copo vai ser o resultado dessa ação, mas não vai ser a razão dessa marca existir. Ele vai ser a consequência. Então, uma comunidade bem construída, isso vai totalmente contra a lógica do mercado hoje, gente. Por isso que é tão importante a gente trabalhar nisso, porque quando você trabalha uma coisa, cria interesse nas pessoas, e aí elas começam a te pedir, que dia que você vai trazer um produto? Quero comprar tal coisa de você. Você não vai escrever um livro? Você já pensou nisso? Aí é hora de você começar a pensar no desenvolvimento do seu produto. Porque senão, o que acontece? A gente tem uma grande quantidade de lixo aí que não é reciclado hoje, né, gente? E outros lixos e outros desperdícios. Então, vamos supor, eu tenho uma marca de canetas. Mesmo que ela seja sustentável, feita com o melhor material possível, se eu não tenho quem comprar isso, não vai adiantar. Eu vou produzir, sei lá, né, 200 mil, né, porque as fábricas hoje não produzem pouco. Eu vou produzir 200 mil canetas e para quem que eu vou vender depois? Então, eu vou primeiro, né, criar a comunidade de pessoas comprantes e depois eu vou vender para elas. E não o contrário. E não, tipo, eu vou fazer 200 mil canetas e agora eu vou tentar vender. E se eu não conseguir vender, o que é que acontece? Você vai ficar com esse estoque? Tô jogando lixo? Você vai falir a sua empresa? Então, assim, não dá. A gente tem que primeiro entreter as pessoas, contar a nossa história, ser transparente, falar dos nossos processos. E aí você vende a caneta. Porque senão, não vai dar certo, né? A gente já tem muitos casos aí. Eu mesma trabalhei dentro de uma marca assim. Dei consultoria uma época para uma marca que não tinha nenhuma criação de comunidade. Enfim, não deu certo. A marca, infelizmente, não resistiu à crise do coronavírus e acontece, né, gente? Então, assim, trabalhem nisso, porque é muito triste você ter que despedir o seu pessoal, você ter que mandar pessoas embora, você ter que fechar uma empresa porque você não trabalhou nesses pontos, né? Porque você não levou isso a sério também. É muito importante a gente pensar nisso. Então, hoje, né, com o digital, a gente tem todas essas marcas, todas essas ferramentas na nossa mão. Então, basicamente, a gente consegue criar impacto a partir de uma conta do Instagram, a gente consegue criar impacto a partir de conteúdo digital, a gente consegue. É claro que não é tão linear esse caminho, a gente precisa de começar por algum lado, né? Muitas vezes o teu começo vai ser a partir de um texto, outras vezes o teu começo vai ser a partir de um post, mas você tem que começar, você tem que ser consistente e você tem que fazer isso sair de você de alguma forma. Então, vamos lá. Eu gosto de começar a partir deste exercício aqui, que eu já fiz e refaço ele sempre. Toda vez que eu participo de algum programa de aceleração, refaço o Golden Circle para estar ali com o propósito realmente inabalável. Por quê? Golden Circle, para quem não sabe, é uma metodologia do Simon Sinek que fala sobre a importância que a gente tem de trabalhar com um porquê inicial. Então, ele tem que mover
a criação dos nossos projetos, né? Porque ele tem que mover esse nosso interesse em tirar alguma ideia do papel. Porque se a gente não tiver um porquê muito forte, a gente vai desistir de um projeto. Então, assim, exemplo, né? Tem uma marca que eu adoro aqui em Lisboa que se chama Maria Granel. Então, eu criei um exemplo com ela bem fácil para vocês entenderem. A Maria Granel é uma loja, a Granel em Lisboa, que vende o sentido de comunidade. Ela vende esse sentido de comunidade, ela vende essa convivência entre pessoas, ela vende até essa visão, né, de que a gente tinha antigamente, de como é que era viver em um bairro, como é que era ter contato com os vizinhos. Ela vende isso. Ela vende esse conceito de comunidade. E por que como, né, que ela faz isso? Uma loja física e uma loja online. Esse é o como ela faz. E o que é que ela vende? Ela vende produtos sem embalagens. Ela vende produtos a granel, produtos sem embalagens. Então, você veja que o que a Maria Granel faz, ele não é a finalidade dela existir. A finalidade dela existir é a criação de comunidade. É conversar com pessoas, é vender para famílias, é trazer uma melhora na vida dessas famílias, tanto pessoal quanto planetária. Então, é isso que ela vende uma melhora na vida das pessoas. E isso tudo dentro do sentido de comunidade. Então, é muito importante vocês verem onde é que isso se encaixa no projeto de vocês, porque vocês vão falar, eu vendo educação ambiental. Esse é o seu o quê? Como você vai vender online? Mas e por que você está fazendo isso? Deus do céu! Tem que ter um motivo maior. Não dá para apenas você criar uma plataforma e colocar coisa lá. Tem que saber por que você está fazendo isso, né? É para mudar a vida das pessoas? É para gerar transformação? É para criar uma nova cultura no mercado? É para quê? Por que você está fazendo isso, né? Então a gente sempre tem que se perguntar. E aí, dentro disso, né, depois que a gente define o porquê, a gente tem que definir com quem que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai definir o nosso nicho de mercado também. O que é um nicho de mercado? É um segmento do público, ou seja, um segmento ali. Tem muita gente comprando muita coisa, tem vários setores na economia. Com qual deles que eu vou trabalhar? Não dá para a gente fazer tudo para todo mundo. Então, a gente tem que nichar, a gente tem que focar. E olhar para um nicho é como você olhar com um binóculo. Então, você olha uma hora com um binóculo tal, depois você coloca uma lente, mais coisa, você começa a olhar lá na frente. Aí você coloca mais outra lente, você olha ainda um pedaço mais longe. Então, o nicho é basicamente isso. Exemplo, um curso de cozinha vegan é um nicho dentro do mercado da nutrição e do macro mercado da gastronomia. Então, a gente tem ali o macro mercado da gastronomia, que é enorme, você tem curso, você tem venda de alimentos, você tem utensílios, você tem roupas, você tem profissionais você tem muita coisa ali dentro acontecendo. E aí dentro desse mercado você tem um pedaço ali da nutrição, que é alimentação. Vamos supor que a gente está falando com uma nutricionista que quer criar um projeto de nutrição vegan. Ela vai atingir um pedaço do mercado inteiro. Ela não vai trabalhar com todo mundo. Seria ideal que ela fizesse? Seria, mas muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente tem que colocar nosso binóculo e olhar para onde é que a gente vai atender. Então, aqui, nesse caso, ela vai atender dentro do mercado todo de gastronomia, o pedaço de nutrição, e dentro do pedaço da nutrição ela vai atender a cozinha vegan, que é uma das especialidades ali dentro. Ela vai falar com essas pessoas que gostam de cozinha vegan ou que estão querendo mudar a sua dieta. E aí, eu sempre deixo aqui uma sessão de brainstorming para a gente poder pensar em que tipo de ideia que pode sair de um projeto sustentável. Então, assim, você que está aí agora em casa, pega um papel, escreve o que você imagina e começa a pensar, né? Porque um projeto relacionado, exemplo, ao oceano, ele não precisa ser somente sobre educação, né? Ele pode ser, por exemplo, um projeto de mergulho. De que forma que eu trago os mergulhadores para terem uma experiência e descobrirem o ambiente, aprenderem também sobre aquilo? Tem muitas coisas que podem ser feitas. De que forma que eu trago o oceano para um produto digital, né? A gente está precisando de profissionais dessa área para falar sobre isso, porque a gente já está cheio de coach por aí, cheio de nutricionista por aí, cheio de psicólogo falando na internet. E cadê o pessoal do oceano? Cadê o pessoal do meio ambiente? Ainda não está se pronunciando, ainda são poucos os canais. Então, a gente tem que ter essas pessoas ali falando na esfera digital sobre ambiente, né? Tanto para públicos não interessados, digamos, não da área, quanto para profissionais da área também. Então,
a gente tem que trazer isso. Upcycling, né? A gente pode falar de oceano falando de upcycling? Pode, cara. Tem muitas marcas aí hoje que estão trabalhando com upcycling, por exemplo, dos plásticos que estão no oceano, elas transformam isso em outra coisa, em roupas muitas vezes. A gente tem também o upcycling de conchas, né? Porque muita gente come, a gente tem, né, gente, um consumo de mariscos e esses animais que vêm dentro da conchinha muito grande. E depois, muitas vezes, elas são jogadas no lixo normal. Então, assim, em muitos lugares do mundo, essas conchas estão sendo coletadas para fazer outras coisas. Exemplo, plástico, podem ser usados para fazer tecido. Então, tem um mundo aí, um universo dentro dos desperdícios que a gente tem e do upcycling que a gente pode trazer. A moda também é um setor super poluente que precisa de renovação, que precisa de novas cabeças pensando, que precisa de pessoas que entendam de oceano também para trabalhar com moda. Então, exemplo, né, cara, eu quero trabalhar sobre o oceano, mas eu não quero trazer um projeto de educação ambiental porque eu não sei falar sobre isso. Então, como é que eu faço? Você pode trabalhar um projeto de biquíni, por que não? Você pode trabalhar o empoderamento feminino através do mar, porque as mulheres, por exemplo, elas demoraram anos para conseguir vestir um biquíni, elas demoraram anos para ter acesso ao mar. Até hoje a gente não tem o mesmo acesso ao mar que os homens têm. Tem muito mais homem trabalhando na esfera tanto do mercado marítimo, quanto da pesca, quanto em outros setores, né, da economia marítima, que as mulheres ainda não estão. Então, fazer uma marca de biquíni dentro desse espaço que é o oceano, sim, é uma revolução. Só que, claro, a gente tem que pensar no impacto positivo que a gente está trazendo. Que material que isso vai ser feito? Vai ser um upcycling? Não vai? Que transformação que eu vou gerar na vida dessas mulheres que vão usar biquíni? Enfim, já pensou aí o tanto de transformação que a gente traz, gente, com uma marca? Surf, né? A gente tem muitos projetos aí ligados ao surf, à limpeza de praias, ou mesmo a surfistas ativistas, que é super legal. A gente pode também trabalhar com esse aspecto do marketing, da publicidade dentro do oceano, porque esses profissionais que trabalham com o oceano também precisam de muita ajuda na hora de comunicar. Então, a gente também pode fazer uma assessoria personalizada para essas pessoas do meio marítimo. Conservação, porque a gente precisa de novas cabeças pensando em conservação, cultura regenerativa, né, gente? Tem muito dinossauro por aí que não tá sabendo o que tá fazendo. Então, assim, a gente precisa de trazer pessoas com novas ideias. E aí, gente, inventar, é você pensar, entender, né, de que forma que a sua ideia atende o mercado também, porque não é só a gente trabalhar a nossa ideia, a gente tem que entender se ela vai ser lucrativa, se ela vai trazer, vai nos ajudar também a pagar boletos, né? Tudo isso é muito importante. Consultorias também são muito comuns de fazer, tá, gente? É muito importante. E aí, agora a gente tem esse exercício de modelagem de negócios. Como é que isso funciona? A gente vai usar esse Canva do modelo de negócios para a gente entender como é que a gente pode tirar a nossa ideia da cabeça e transformar ela em algo realmente lucrativo, ou mesmo uma ONG, né, uma ONG, seja no caso de quem queira criar uma ONG. Então, aqui a gente vai começar a pensar. Esse modelo de negócio, esse exercício de modelagem de negócio, que é muito importante, vocês vão olhar, ele está dividido em vários tópicos aqui. Para cada um desses post-its, geralmente a gente faz ele no papel, por isso que aqui tem uma espécie de post-it, né? Mas é porque esse exercício geralmente é feito no papel. E a gente pega, coloca um post-it, depois tira, aí pensa de novo, coloca o post-it de outro lado, por aí vai. Então é um exercício bem dinâmico. Mas como a gente está aqui na esfera do digital, vocês podem pegar esse exercício e escrever nele. Então, ou imprimam isso, né? Ou tentem aí pela edição do PDF fazer também, criar essa escrita aí em cima do modelo de negócio para que vocês comecem a perceber o projeto de vocês como um negócio, como uma marca, ou mesmo como uma ONG. Então vamos lá, né? Parceiros. Quem são os parceiros que eu vou ter para esse projeto, né? Quem são as pessoas que eu vou ter que vão me ajudar a tirar isso do lugar? Vai ser uma ONG? Vai ser uma outra empresa? Por exemplo, né? Vamos supor aqui que a gente vai falar de um projeto que vai fazer biquínis com plástico reciclado. Quem vão ser os parceiros? Vão ser pescadores que vão pegar esse plástico? Vão ser pessoas que estão trabalhando, talvez em um porto, que vão me ajudar a recolher esse plástico? Vai ser alguma fábrica que já coleta? Quem vão ser esses parceiros, né? Então, tudo isso tem que estar aí. Atividade-chave: criação do biquíni,
vendas, marketing, o que é que você vai fazer no seu dia a dia. Recursos que você vai precisar para começar a criar esse biquíni. Talvez um investimento inicial, talvez você vai precisar de alguma permuta com alguém que já tem algum serviço que também você vai trocar por alguma coisa. Autorizações, registro de marca, o que é que você precisa para criar esse produto? Porque tem muita coisa, gente, quando a gente cai e começa a criar um projeto do zero, a gente vai ver, a gente precisa de uma autorização tal, a gente precisa de fazer um registro, você muitas vezes tem que abrir um MEI, né, no Brasil, aqui em Portugal você tem que abrir o seu registro de atividade, então assim, tudo isso aí vai demandar recurso, porque muitas vezes você tem que pagar para fazer essas coisas. Então anote aí o que é que você vai precisar para os próximos meses. O legal aqui é você fazer um plano para mais ou menos um ano dentro desse modelo de negócios, tá? Para você já entender o que é que você vai fazer daqui a um ano. E aí, proposta de valor, né? Tem tanta marca aí com biquíni. O que eu vou trazer de diferente? Eu vou trazer empoderamento feminino? Eu vou conversar com comunidades LGBT, então são biquínis para todas as pessoas? Eu vou trazer biquínis, sei lá, numa cor que ainda não existe? Eu vou trazer o que é de diferente. Eu vou ter um sistema de upcycling dentro da minha marca. Essa é a sua proposta de valor. Você vai pensar no que você vai trazer de diferente. Relação com o cliente. Online, vou fazer conteúdo. Como é que as pessoas vão me encontrar? Elas vão ter que bater lá na minha porta da minha loja, ou eu vou ter muito conteúdo espalhado pelas mídias e assim, procurando no Google, elas vão me encontrar. Então, definam aí quais são as relações que vocês vão ter com os clientes de vocês. Canais, né? De novo, onde é que eu vou estar? Eu vou estar em palestra, eu vou estar no YouTube, eu vou estar no Instagram, vou ser uma pessoa presente nos canais digitais, eu vou estar em uma pop-up store em algum lado da cidade, eu vou ter uma loja. Quais são os canais que você vai ter? Clientes, qual é o segmento de clientes que você vai atender? Lembra lá do nicho, né? Do nosso outro exercício do nicho? Aqui é a mesma coisa, você já vai começar a imaginar essa persona. Como é que ela é, o que ela faz, o que ela pensa, onde que ela vai, que tipo de conteúdo que ela consome, o que ela procura no Google. Tudo isso vai definir o que é o seu cliente, que idade, onde é que essa pessoa mora, etc. É homem, mulher, é da comunidade LGBT, é transgênero, o quê? Quem é essa pessoa que você quer atender? Custos. Quanto vai custar a sua ideia? Porque muitas vezes a gente quer tirar uma ideia do papel, mas a gente não coloca nada no orçamento. E eu já passei por isso, me ferrei feio por causa disso. Então, a gente tem que ter pelo menos uma tabela de orçamento para entender quanto é que a minha ideia custa. Exemplo, né? No Ocean Immersion, a gente tem alguns custos fixos e variáveis. Então, por exemplo, alguns custos fixos. Programa de edição de vídeo que eu pago, assinatura, por exemplo, do storage, né, do computador, conta da internet, o aluguel do lugar que eu estou, tudo isso vai ser um custo fixo para sua marca. Você tem que escrever. E fontes de renda, né? Então, tudo isso aqui é legal de a gente ter planilhado bem certinho para a gente entender quanto é que a nossa ideia vai gastar. Ela vai ser uma ideia que vai custar alguma coisa no começo? Eu vou precisar de um investimento inicial? Vou ter um investidor anjo? Como é que isso vai acontecer? Fonte de renda. De onde que vai vir o dinheiro da minha marca? Né? De onde é que vai vir o dinheiro do meu projeto? Vai vir de clientes? Vai vir de patrocínios? Vai vir de parcerias? Como é que isso vai funcionar? E aí, eu deixo aqui para vocês também um plano de ação, porque aqui a gente vai pensar exatamente o que é que a gente vai fazer. Então, um exemplo, ação, que eu fiz há um tempo atrás também. Ação de aumentar o engajamento no Instagram para conquistar novos clientes, novos leads. A ação foi criar uma semana de live, todos os dias com conteúdo. Aqui eu tô dando um exemplo para vocês, tá, gente? Mas criar uma ação de live todos os dias com conteúdo, muito conteúdo online, etc. Objetivos: aumentar o engajamento no Instagram, aumentar o número de novos seguidores, conseguir pessoas diferentes para seguir a marca, aumentar o número de leads também. O que é lead? É aquela potencial cliente que vai para a tua lista de e-mail, por exemplo. Tarefas: o que eu vou ter que fazer para conseguir fazer uma semana de live desse jeito? Vou ter que criar o conteúdo da aula, da live que eu vou dar. Eu vou ter que reservar minha agenda todo dia para nenhum dia eu estar com problemas, né, de horários. O que mais?
tarefas aqui. Muitas vezes você vai precisar de providenciar comida, para essa ação você vai ter, então, tudo isso. Recursos. Cara, eu vou precisar do dia, eu vou ter que ter uma boa iluminação. Para onde é que eu vou? Fazer aqui, fazer em casa? Vou num café? Para onde que eu vou fazer essa live? Aí, outros recursos. Dinheiro, vou precisar de dinheiro para fazer isso ou não? Vou precisar de outras pessoas para me ajudar? Vou precisar de mais mãos para me ajudar? Vou precisar de um editor de vídeo depois? Vou precisar de alguém que entenda de mídias sociais? Como é que eu vou fazer? Bons ventos. Quem são bons ventos? Que eu gosto de dividir em dois. Bons ventos são aquelas pessoas que te ajudam muito. Âncoras são aquelas pessoas que só vão te levar para baixo e vão acabar com o seu projeto e não vão conseguir te deixar trabalhar muito bem. Então, bom vento é aquela pessoa que geralmente vai te ajudar o teu barquinho a ir embora e fazer a viagem que ele tem que fazer. Como é que isso acontece? Um bom vento é uma pessoa que vai te ajudar. Então, ela vai falar, olha, eu posso te ajudar nisso. Ela tá sempre te incentivando. Quando você vai contar do seu projeto para ela, ela fala que legal, vai dar certo. Ela te puxa para cima, né? E o âncora geralmente é aquela pessoa que vai te falar: será que essa ideia vai dar certo? Ah, mas eu já vi que isso aí nunca deu certo, não. Ah, mas esse nome que você escolheu é muito ruim. Então, o bom vento, ele nem sempre ele vai ser aquela pessoa que te dá uma crítica construtiva, mas ele vai ser aquela pessoa que vai te puxar para baixo. E essas pessoas âncora aí, bom vento não, né, gente? Pessoa âncora. Pessoa âncora, você vai ter que afastar da sua vida, infelizmente, porque não tem como a gente. Muito do projeto que a gente faz vai do networking que a gente tem, vai das influências que a gente tem e vai das pessoas que a gente conversa todos os dias. Então, se você está criando um projeto hoje, procure manter as pessoas âncoras longe do teu projeto, porque senão elas não vão te ajudar. E aí identifica aqui, né? Para cada ação que você fizer, você identifica uma âncora para você saber, cara, não, quando eu vou fazer tal coisa, eu tenho que manter ela bem longe de mim. Ou às vezes a âncora ela pode ser outra coisa, ela pode ser o teu gatilho de ficar olhando no Instagram o que está acontecendo da hora. Então, sabe que naquela semana que você for planejar isso, você vai ficar longe do teu feed. Você vai planejar o teu horário. Enfim. E o resultado que você quer obter a partir da sua ação, né? O resultado é aumentar pelo menos 200 seguidores na minha base, no meu perfil. O resultado é trazer novas pessoas, é aumentar o número de leads. Enfim, aí vai ser o que você pensar. E aí é legal, eu deixei próximos passos aqui para que você pense em definir o que é que você faz, qual é a sua especialidade, né? Qual que é o seu expertise, no que é que você é bom, em qual área você quer ser conhecida como especialista, em que nicho que você pode atender, quem precisa do seu trabalho, quais transformações você vai gerar no mundo com o seu trabalho, porque isso é muito importante a gente pensar. Quem é que vai se beneficiar do meu trabalho? Que pessoa que vai ter a vida transformada por causa do meu trabalho? E é aí que mora o propósito, gente. Porque muitas vezes você trabalhar com um negócio muito lá longe, você não vai tocar a vida de ninguém. Então, o teu propósito geralmente está ligado com pessoas, tá? Quais transformações então, você vai gerar na vida das pessoas a partir do seu trabalho? Quanto custaria uma mudança que eu posso gerar na vida de outra pessoa? Porque aqui você vai começar a pensar nos seus custos, né? Quanto que custaria uma mudança que eu posso trazer para a vida de outra pessoa? Como assim? Cara, você não passou por um tanto de perrengue para chegar onde você tá? Você não. Eu, por exemplo, gente, eu fali um projeto para conseguir estar onde eu tô hoje. Porque eu errei tanto no passado que hoje, para construir o Ocean Merchant, eu aprendi. Então, meu trabalho não pode ser de graça, porque eu passei por muita coisa. E aí, isso depende de cada um. E para aprender como é que se faz, né, no Ocean Merchant, para aprender como é que faz curso, aprender como é que cria conteúdo online, aprender como é que escolhe o nome, eu tive que passar por quase 1 ano e meio sem ganhar dinheiro direito. Então, assim, como é que eu tive que largar muitos sonhos, eu vim morar no exterior, eu deixei de ver minha família por mais de 2 anos. Então, quanto é que custa o teu produto, né? Porque, e aí, isso aí vai da realidade de cada um, né? Se você quer definir um produto barato, pense bem, será que esse produto tá com esse preço barato porque é uma limitação minha de colocar um preço mais caro? Ou será que realmente o mercado pagaria isso? Porque muitas vezes, se você aumentar o seu preço, geralmente as pessoas não vão pagar, né? A gente não paga tão mais caro em outras coisas, então, quando é para uma transformação na nossa vida, a gente paga sim.
E como é que eu quero começar a comunicar a minha paixão? É por meio da internet? É por meio de um blog? É por meio do quê? Né? Palestras? Como é que eu vou publicitar o meu trabalho aí no mundo de fora? E qual a identidade que o meu projeto vai ter? Muito importante você pensar nisso, porque a sua identidade ela vai ser única. Não tem como você copiar um projeto e querer o projeto do outro. Não tem como você olhar para o projeto não sei o que está lá com, ai meu Deus, esse projeto aqui dos oceanos tem 2 milhões de seguidores. Como é que eu vou fazer igual? Não tem como você fazer isso. Você precisa de olhar para o seu projeto como único. O seu projeto vai ser as suas referências, vai ser a referência do universo que você quer trazer para ele e vai ser quase que impossível alguém copiar, porque essas referências elas vão estar dentro do teu brand book, né, que é o teu material interno de marca. Eu deixo aqui para vocês um material de estudo, né, dentro desse PDF, que é o meu vídeo de como criar uma comunidade, eu falando exatamente sobre isso. Vídeo sobre nicho, para a gente começar a entender que algumas coisas não são nicho, como, por exemplo, população negra não é um nicho, né? É uma grande parte da população. Então, quando a gente fala de nicho, é você entender, será que isso é mesmo um nicho? Ou será que que essa parcela que eu quero atender não é um nicho, mas é, na verdade, a maioria das pessoas? Então, entenda, a Ignalda Cortez tem vídeo maravilhoso, ela tem uma agência, né, para influencers negros. Eu conheci ela no YouPix ano passado, esse ano, na verdade, e ela tem uma agência muito legal de trabalho, de empoderamento também. Muda muito a vida das pessoas. Aqui a gente tem também um texto que eu escrevi sobre marcas nativas digitais, dá para vocês começarem a entender como é que elas podem se aplicar dentro do espaço da sustentabilidade. E, é claro, um texto meu também sobre propósito, para que vocês estudem um pouquinho. Espero que esse vídeo seja bom. Um beijinho e até a próxima aula.